Cara, dá para dizer que houve uma falha dos dirigentes vascaínos. O Vasco tinha carências, isso é público notório, mas a maior carência do elenco vascaíno é justamente o sistema defensivo. Há poucos e bons jogadores no Vasco, né? Então havia necessidade da contratação de alguém. O Vasco fez algumas tentativas, ele perdeu algum tempo tentando o Rafael Tolói, que disse não. Depois ele insistiu no Luan Pérez. Também não rolou. O Luan Pérez foi jogar no Santos, na segunda divisão. Depois o Vasco passou a trabalhar na contratação de um argentino do News Old Boys. Existia otimismo de que o contrato seria fechado e tal. No fim das contas, acabou não rolando. Agora sobra para o Vasco, ou sobram para o Vasco apenas as alternativas de atletas livres no mercado. Vamos citar alguns? Marlon, ex-zagueiro do Fluminense. Ele ia jogar no Al-Ali, dos Emirados Árabes. É o time do Hernan Crespo. Mas ele foi reprovado nos exames médicos e está meio disponível no mercado. Klaus, esse já está bem longe de ser um bom jogador, ex-jogador do Botafogo, tem 30 anos de idade. O Wallace, esse também bastante veterano, deixou o Cruzeiro rumo ao Braga, por 9 milhões de euros, passou por clubes importantes da Europa, como Mônaco e Lazio, também esteve na Ásia, Turquia, China e Emirados Árabes, está livre no mercado. Tem quem mais? Nicolas Thaler, esse é jogador do Lanús, ex-jogador do Lanús. Felipe Aguilar, meu Deus, esse cara jogou no Santos, quer ver, ó? Campeão da Libertadores com o Atlético Nacional da Colômbia, o jogador já tem experiência no futebol brasileiro, defendeu o Santos e Atlético Paranaense. Acho bem fraquinho. Álvaro Gonzalez, ex-Olympique de Marselha, aos 34 anos, pode ser uma alternativa europeia. Contei para vocês, né? A janela fechou nessa segunda-feira e a partir de agora apenas jogadores desempregados podem ser contratados, tá? E esse período para contratação de desempregados se encerra no dia 20 de setembro. Na zaga, que precisa contratar. Tanto é que o Vasco correu atrás de vários jogadores para essa posição e acabou não conseguindo. A pseudo-desistência do zagueiro argentino no finalzinho da janela de ontem me leva a acreditar que o Vasco deve estar encaminhando uma negociação paralela. Algum start em algum jogador deu, o Vasco para, que nem o João Kleber, e vamos tratar desse aqui. É um atleta que só pode estar sem clube no momento. Seria um refúgio? Sim, seria um refúgio. Não que seja um mau jogador. Você pode ter bons jogadores sem vínculo, sem contrato. São poucos, sim, mas você consegue encontrar. O Vasco acabou encontrando o Payet. Mas tem um detalhe. O Vasco já bateu a cota de 9 estrangeiros que podem ser relacionados para uma partida de futebol. Você pode ter no elenco 15. Você pode ter no elenco quantos estrangeiros você quiser. Mas para relacionar para um jogo, no máximo 9. Que já é um número altíssimo. Mas aí é um outro problema. O Vasco tem os argentinos Verratti e Sforza. 2 chilenos, Galdames e o Jean. Então, são 4 atletas aí. Um uruguaio, Puma Rodrigues. Um paraguaio, que é o Rojas, já são 6. Um colombiano, Emerson Rodrigues. Um francês, que é o Payet. E o 9º é o suíço Domingues. Então, o Vasco já tem 9 gringos no elenco. Além deles, o Vasco tem o Capasso e o Orellano, 2 argentinos que estão emprestados. Então, se o Vasco vier a contratar um estrangeiro, em algum momento ele vai ter que sacar da equipe um para o jogo. Para o treino, não há problema. Em algum momento pode ser incômodo? Claro que sim, porque se a gente pegar esses jogadores que o Vasco tem, vamos lá, você tiraria do banco de reservas quem? O Galdames, poderia até ser vendido, mas ele tem entrado na relação dos jogadores, né? Você não pode tirar o Verratti, o Sforza, também não, o Jean, muito menos, Puma Rodrigues é um reserva bom.
Você tem o Rojas, que aí você poderia tirar, porque nesse caso você está trazendo outro zagueiro, né? Então você até poderia tirar o Rojas. Agora, Emerson Rodrigues, o Paê e o Domingues, que está vindo, não. Mas, enfim, é uma cota, né, que eu estou informando a você, torcedor. Sobre o presente para a torcida do Vasco. É o seguinte, essa notícia é exclusiva, tá? O Vasco vai criar para o torcedor souvenirs de São Januário, do antigo estádio de São Januário, do atual que será derrubado. E vai vender esse souvenir. O que o Vasco está fazendo? Já está conversando, já é um processo adiantado, de uma conversa com uma empresa especializada nisso. O Vasco precisa primeiro criar um kit, que vai ter lá, estou dando um exemplo, um pedaço da arquibancada, um tufo de grama, um pedaço de uma cadeira, enfim, vai criar um kit de São Januário, para que você, torcedor, possa adquirir, para que você possa comprar e ter na sua casa, em forma de kit, em forma de presente, o estádio de São Januário. É uma grande ideia, uma baita ideia. São milhões de torcedores do Vasco que poderão ter um pedaço do antigo estádio de São Januário em casa e uma grana extra que o Vasco vai receber por conta da venda desse kit. Ainda há um estudo se o Vasco, por exemplo, vai oferecer apenas um tipo de kit. Se vai ter um kit mais caro do que outro, você pode fazer um super kit colocando outras peças maiores ou menores. Num primeiro momento, o torcedor pode até imaginar, puxa vida, mas para que eu vou querer um pedaço do estádio na minha casa? Não é um estádio qualquer. Para que o torcedor desavisado tenha ideia da importância desse kit, ele precisa conhecer um pouco da história daqueles souvenirs, daquele kit ali. Né, o que está dentro da casa dele. Ver a história de São Januário, entender o que é São Januário e ajuda ao Vasco também. E é um pertencimento, né? Cara, você tem na tua casa um pedaço de São Januário. Não será um pedaço de concreto qualquer. Será um kit muito bem envelopado, muito bem feito. Por exemplo, um torcedor que frequentou muito São Januário. Eu frequentei demais São Januário. Demais. Eu tive a oportunidade, por conta também da minha profissão, de frequentar todos os setores de São Januário. Na arquibancada, quando eu era torcedor, na cadeira social também como torcedor, cabine como jornalista, restaurante como um cidadão comum que está com fome. Enfim, eu conheço tudo ali. Puxa, eu tenho um pedaço de São Januário, né? Um pedaço do alambrado, um pedaço da arquibancada, um pedaço do gramado. Seria muito bacana. O Vasco pensou, inclusive, em vender as traves, as balizas. Mas eu já tenho a informação de que as balizas serão guardadas e colocadas no próximo estádio. Pelo menos essa é a ideia, é a informação que eu obtive, de que as balizas não serão ofertadas, não serão vendidas. Seria um baita preço, né? Você ter as balizas do antigo estádio de São Januário. Então essa é uma informação exclusiva que eu trago aqui. Isso será feito, o Vasco já está tratando deste tema com uma empresa, ainda não tem preço, não tem como colocar, será este valor, vai custar 500, vai custar 1.000, vai custar 100, vai custar 2.000. O Vasco ainda não precificou, porque ainda está estudando a viabilidade de colocar um kit apenas ou vários kits com preços diferentes. Talvez muitos kits sejam iguais. Talvez outros sejam diferenciados por conta da parte de São Januário. Pode ser que um kit tenha alambrado, tenha um tufo de grama, uma parte da arquibancada e da cadeira azul. Pode ter um kit, por exemplo, que o torcedor que só frequentou a parte social não se interesse por um pedaço do outro lado. Enfim, é o que o Vasco está estudando aí para oferecer para o torcedor e transformar também em dinheiro.